E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Nestes últimos tempos, e eu acredito que isso vai ficar visível mês a mês, nós vamos percebendo a afinação de tudo que é mundano em torno do projeto do anticristo. Para começar, precisa de uma linguagem comum. A língua comum já está estabelecida, é o inglês, mas precisa haver um consenso em torno do que é politicamente correto. E o mundo vai afinando seus instrumentos no mesmo tom daquilo que é considerado politicamente correto. Por exemplo, tem que considerar o meio ambiente, a defesa do meio ambiente, isso é fundamental. Se a gente não falar nisso, está fora da cartilha. A tolerância indiscriminada, tolerância a tudo. Isto é linguagem comum do que é politicamente correto em nossos dias. E por aí vai, em todos os aspectos, a preocupação com os problemas maiores da humanidade, isso também é politicamente correto. Pode não trazer solução nenhuma, mas tem que necessariamente alguém que está bem com o mundo tem que se preocupar com os assuntos do mundo, o problema dos refugiados, a superpopulação, a falta da água, a utilização de água, o clima, o aquecimento global. Até pregadores nas igrejas, para dizerem que estão bem sintonizados com os tempos, eles precisam mencionar esses assuntos. Em certas igrejas, o pastor, se você tem experiência, você vai poder concordar ou não comigo. Em certas igrejas, o pastor, para ser bem-sucedido, tem que ser aculturado. Ele tem que demonstrar que está afinado com a linguagem atualizada do mundo, o politicamente correto. Ele tem que falar nas preocupações dos problemas principais da humanidade, as doenças, o clima e a necessidade de tolerância para com todas as áreas e segmentos da humanidade. Politicamente correto. Infelizmente, em algumas igrejas, as pregações também são norteadas não pela Bíblia. Elas são baseadas na Bíblia ou como pretexto na Bíblia, mas elas estão sintonizadas com os temas do momento. Em determinadas igrejas, os pregadores estão pregando os temas do momento, porque são os temas que a mídia traz. E a mídia traz por interesse. A mídia traz porque está sintonizada com um projeto de poder do anticristo, uma pessoa que ainda não se manifestou, mas cuja linguagem está aí e cujo espírito está sendo afinado entre as nações. Eu vou citar um exemplo. Eu recebi uma notícia de que simultaneamente apareceram nos principais órgãos de mídia do mundo a mesma matéria da mesma maneira. Exemplo, poliarquia. Por que o bilionário George Soros é odiado pela direita radical? Em outra mídia, BBC News, a grande BBC da Inglaterra. Por que o bilionário George Soros é odiado pela direita radical? É coincidência? E em outra mídia, o Brasil News. Por que o bilionário George Soros é odiado pela direita radical? Tudo no mesmo dia, simultaneamente. E em outra mídia, Notícias R7, você já ouviu falar da Rede Record?
Por que o bilionário Jorge Soros é odiado pela direita radical? E por aí vai. O UOL, Folha de São Paulo. Por que o bilionário Jorge Soros é odiado pela direita radical? E por aí fora. Terra, o portal terra.com.br. Por que o bilionário Jorge Soros é odiado pela direita radical? E assim por diante. Eu tenho um monte de outros órgãos de mídia muito conhecidos e famosos cobrindo o mundo todo a mesma matéria, da mesma maneira. Por que o bilionário Jorge Soros é odiado pela direita radical? Você está entendendo? O mundo está sendo sintonizado, a grande mídia está pedalada, patrocinada por esse dinheiro. De uma forma muito simples, a gente diz que o Jorge Soros está soltando dinheiro para todos esses órgãos de mídia falarem dele. Claro que o artigo é elogioso para ele, é dizer que ele é bonzinho, que ele quer o bem da humanidade, e a direita radical é que o odeia. Quem é a direita radical? Somos nós, os cristãos, basicamente. Por falar em cristãos, o ódio, claro que vai aumentar contra nós. O Brasil, representado pela ministra Damares Alves, do governo Bolsonaro, está interagindo com os Estados Unidos e outros países conservadores para atuar junto à ONU e também desenvolver uma série de ações para a liberdade religiosa. Não é só a favor do cristianismo, não. Quem quer liberdade para todos. Hoje, a liberdade para os muçulmanos é pregada na Europa e nos Estados Unidos, no Brasil, em todo o Ocidente. Mas no mundo muçulmano, nem de longe se fala em liberdade religiosa, porque eles matam, prendem, proíbem e queimam igrejas e destroem qualquer coisa cristã no mundo muçulmano. Mas aqui no Ocidente, eles querem ter liberdade. Aí a ministra Damares está se unindo com os Estados Unidos e com outros países conservadores para defender nesses países a liberdade religiosa, principalmente Rússia, China. São países que perseguem terrivelmente os cristãos. Mas no Ocidente, eles perseguem de outras maneiras, através da mídia. O seu Jorge Soros é um maligno, ele usou meios de todo tipo de fraudes e coisas assim. Ele já foi preso e sentença de prisão em vários países, mas ele fez uma fortuna, é multibilionário, está com mais de 80 anos e tem dedicado a vida dele a pregar todas as teses de Satanás. Ele tem a Open Foundation, fundação aberta, para defender o homossexualismo, o aborto, defender a liberdade das mulheres fazer o que querem, enfim. Essa ideia dele é de Satanás, né? Essa ideia é divulgada por todo mundo e ele bota o dinheiro todo, os bilhões que Satanás deu a ele como um investidor para financiar em muitos lugares isso tudo. No Brasil, ele financia pastores que são a favor do homossexualismo. Ele financia no Brasil. Mas no mundo todo, o dinheiro dele. Mas não é só ele. Como ele, tem muitos outros. São certas fundações, empresários, um monte de empresas que financiam essas campanhas contra o cristianismo conservador e a favor da liberdade, da tolerância. Isto está sendo como que um rolo compressor no mundo inteiro. Quando alguém quer sair um pouquinho fora, é punido. Por exemplo, em Israel, o primeiro-ministro Netanyahu tinha um chatbot, e ele divulgava notícias no chatbot dele sobre política. E ele, de certa forma, para combater os árabes, e em Israel, os árabes ainda têm uma influência grande. E o Netanyahu, pressentindo
o crescimento do eleitorado árabe em Israel, ele criticou os árabes. O Facebook simplesmente puniu, tirou do ar o chatbot dele, do Netanyahu. Ele não admitiu e disse por quê. E a razão era porque ele tinha violado a política do Facebook com discurso de ódio e por causa disso ele estava usando mal a plataforma. O Facebook iria tirar do ar e de fato tirou, puniu. Mas aqui no Brasil, a família Bolsonaro já está acostumada em ser punida pelo Facebook também. E assim por diante, em muitos lugares do mundo, Google, Facebook, toda a grande mídia, tudo isso está afinando suas armas para combater os que são radicais conservadores. Isso é no mundo todo. Nós vamos ser cada vez minoria, nós vamos ser cada vez mais criticados, o ódio contra nós vai aumentar, porque nós vamos ser aqueles que estamos atrasando, atrapalhando o progresso da humanidade. Os retrógrados, aqueles que querem voltar atrás, aqueles que têm saudade do cristianismo do passado, são aqueles que são contra o progresso, não são progressistas. E nós vamos ser cada vez mais criticados. E daqui a pouco vem um catolicismo do Papa aí, já está chegando em outubro o Sínodo do Amazonas, ele vai lançar uma nova ideia religiosa de tolerância, de abertura para admitir o sacerdócio dos índios, feiticeiros e pajés como algo aceitável a Deus também. Ele vem aí com essas ideias, melhorando aí a aceitação da ideia do anticristo. Então todo esse espírito do anticristo está afinando essas armas contra os cristãos. Já está aí bem acertado isto, e agora nas igrejas também. O Concílio Mundial de Igrejas já está se entrosando para punir, castigar, criticar, perseguir os cristãos mais radicais como nós, que não aceitamos as outras religiões, que somos intolerantes para com as outras religiões. O Concílio Mundial de Igrejas está se afinando também com essa mensagem. Então, o catolicismo, os protestantes ecumenistas, a grande mídia e os provedores de internet, o mundo todo está se fechando para combater esses intolerantes cristãos que dizem que salvação é só em Jesus. Você está entendendo? Esse espírito do anticristo já está aí. Nós estamos por pouco tempo e eles têm pressa também. Eles sabem que tudo está acontecendo muito rapidamente e vão afinar mais o discurso, jogar mais dinheiro para a promoção dessas ideias e cada vez eles vão querer isolar mais os cristãos como nós, porque esses cristãos são um atrapalho no progresso da humanidade, segundo eles, e eles vão nos atacar mais ainda. Nós vamos ser cada vez mais cerceados, atacados e punidos pela nossa considerada intolerância. O mundo está caminhando nessa direção. Agora, com relação a Israel, eu tenho aqui resultados preliminares das eleições. O que eu previa mais ou menos já está acontecendo. Como resultado das eleições em Israel, nós vemos o seguinte: o seu Netanyahu perdeu espaço. Em cima dele, o radical Lieberman conseguiu algum espaço. Os moderados com o general Gantz, que estão mais sintonizados com esse espírito do anticristo, ele conseguiu sair na frente. Mas como a eleição é muito complicada, são 30 partidos disputando 120 cadeiras, a situação é complicada. O Netanyahu não entregou os pontos ainda, ele está em desespero, querendo compor um governo. Só que ele fez 30 a 32 cadeiras e ainda para 61, que é a maioria para dominar, ele precisa fazer muito acordo.
e ele está sendo muito criticado, é o principal alvo das críticas. E os religiosos não cresceram muito, aparentemente parece que fizeram só 9 cadeiras. Já os árabes se uniram e foram em peso às urnas. Israel tem partido árabe e parece que eles fizeram 13 cadeiras, ou seja, mais de 10% do Congresso, do Knesset em Israel, é de partidos árabes. Então a situação está muito confusa. Uma coisa é certa, o Netanyahu e mais os religiosos não controlam mais o governo. As eleições demonstraram crescimento dos árabes, crescimento dos radicais sem religião, dos moderados sem religião. O grande ponto foi exatamente isso, jogar de lado a religião. Israel está tomando a posição de um Estado laico. Mas imagine, Israel, a Constituição de Israel é a Bíblia, o Pentateuco da Bíblia. Mas eles estão abominando isto. Como nos Estados Unidos, a Constituição é toda cristã. Mas hoje o país é governado por uma legislação que ignora a sua Constituição. É interessante. Em Israel, a Constituição é o Pentateuco. Mas hoje a população está ensoberbecida, querendo governantes e elegendo partidos laicos que não querem saber da religião. O mundo está caminhando nessa direção. Pelo jeito, até em Israel, esse espírito do anticristo está atacando os radicais. O grande alvo dessas eleições para ser criticado foi o Netanyahu, o atual primeiro-ministro e os partidos religiosos. Ou seja, até Israel não quer saber de Deus. Os que são de Deus vão ser cada vez mais minoria, até que o Senhor nos leve, vem logo o Senhor Jesus e nos arrebate. Mas até lá, vamos ser minoria pressionada, criticada cada vez mais, atacada e oprimida. Você está se preparando para isto? Visite a